Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Sondagem: há 3 candidatos mais próximos de Belém e Seguro é o favorito na segunda volta. Sondagem: a Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público mostra então que os 2 candidatos estão praticamente empatados. Assim, Ventura tem 24% e Seguro 23%. João Coutinho de Figueiredo surge aqui logo a seguir com 19%. Tem também assim possibilidade de passar à segunda volta, tendo em conta a margem de erro desta sondagem. André Ventura, António José Seguro e João Coutinho de Figueiredo são os 3 candidatos com mais probabilidades de passarem à segunda volta das eleições presidenciais, segundo a sondagem da Universidade Católica Portuguesa que o Público, a RTP e a Antena 1 divulgaram ontem. A sondagem realizada na semana passada, entre 6 e 9 de janeiro, calcula que André Ventura seja o candidato mais votado, com 24% dos votos. E revela também que Seguro e Coutinho estão em rota de ascensão significativa quando comparamos esta com a anterior sondagem de dezembro. Seguro tem neste momento 23% das intenções de voto e Coutinho 19%. Sem possibilidade para a segunda volta estão Gouveia Melo e Marques Mendes, ambos empatados com 14%. No sentido oposto, Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes chegaram entre sondagens e estão num verdadeiro empate nos 14% das intenções de voto do eleitorado. As mulheres preferem António José Seguro, os homens votam mais em André Ventura e Coutinho de Figueiredo. É, de longe, o candidato mais popular entre o eleitorado jovem. Esta sondagem incluiu também uma pergunta sobre a segunda volta e aponta António José Seguro como o mais provável vencedor das presidenciais, caso seja um dos candidatos mais votados já no próximo domingo. Para falarmos sobre a campanha e possíveis resultados das eleições, convidamos David Santiago, editor da secção de política do Público. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. David Santiago, bem-vindo a este P24. Esta sondagem de ontem, do Público e da RTP, indica que há 3 candidatos com mais hipóteses de passarem à segunda volta. Um deles é André Ventura, como já sabíamos de sondagens anteriores, mas agora também António José Seguro e João Coutinho de Figueiredo são apontados como grandes hipóteses de chegarem lá. Como é que explicas a subida significativa destes 2 últimos candidatos entre a sondagem de dezembro e a sondagem de ontem? Olá, Amílcar, obrigado pelo convite. A explicação é um pouco, primeiro, de notar que estas subidas e descidas que estamos a falar em relação à sondagem do CESOB, da Católica, de 15, que foi divulgada no dia 15 de dezembro, portanto passou-se basicamente um mês desde então, e na altura tinham decorrido ainda menos de metade dos frente a frente, entretanto houve também os debates entre todos, continua a haver ações de campanha e houve em particular já a primeira semana de campanha e, portanto, esta sondagem que agora foi divulgada é feita já no decorrer da primeira semana de campanha e, portanto, permite avaliar aqui as várias mudanças que foram acontecendo e as várias dinâmicas de estratégias e de ações de campanha por outro lado. E, portanto, o que nós aqui vemos é que António José Seguro parece estar a capitalizar bem aquele apelo ao voto útil na sua candidatura e diria que consegue também ir aqui roubar algum eleitorado mais de centro, centro-direita, aquele eleitorado mais flutuante que costumava sempre alternar entre o PS e o PSD, que aqui tenderia a alternar entre as candidaturas de Seguro, de Marques Mendes e eventualmente também alguns desses eleitores também do Almirante, agora pendem claramente, está a parecer que pendem mais para António José Seguro e, portanto, esta subida também tem a ver com isso. Por outro lado, vemos a subida de Coutinho Figueiredo, que é uma subida que eu acho que decorre bastante também daquilo que tem sido uma campanha bastante arrojada, bastante diferente da dos outros e que aposta muito nas redes sociais e um pouco também à imagem daquilo que Ventura e o Chega já faziam. A Iniciativa Liberal sempre trabalhou bem em redes sociais, mas agora parece-me que nesta candidatura está a conseguir fazê-lo de melhor forma, no sentido de captação daquele voto que hoje em dia é muito decidido, sobretudo nas faixas mais jovens, mas cada vez também se verifica isto noutras faixas do eleitorado. Portanto, eleitores que acabam por se informar e por tomar decisões muito baseados naquilo que aparece nas redes sociais e muito menos naquilo que são os mídias tradicionais e, em particular, os mídias de referência. E, portanto, eu diria que há este efeito. E depois há também um efeito que nós vimos, sobretudo, na parte final dos debates, em particular no último debate frente a frente entre os candidatos, que foi precisamente entre Gouveia Melo e Marques Mendes,
foi um ataque muito cerrado a Marcos Mendes, falando de que representa interesses obscuros, que é um facilitador de negócios, e portanto diria que isso também penalizou Marcos Mendes, e ao penalizar Marcos Mendes beneficia as candidaturas em particular de António José Seguro e de Coutinho Figueiredo. Pegando em Coutinho, ele esta semana teve 2 reveses, o facto de ter dito que poderia votar a Ventura na segunda volta e o facto de ter sido acusado de uma eventual caso de assédio sexual. Mas há outro aspecto que eventualmente também o pode prejudicar, que é o facto de ele ser de longe o candidato mais popular entre os jovens. Ora, estes também são aqueles que menos têm tendência a votar nas presidenciais. As 2 primeiras questões são questões irrelevantes para o eleitorado ou são questões que podem determinar quem chega à segunda volta? Eu diria que poderão ter impacto. Nós sabemos, por exemplo, que a indefinição de Rui Rio em torno da possibilidade de governar de alguma maneira aliado ao Chega contribuiu decisivamente para a maioria absoluta que António Costa conquistou em 2022. Obviamente que agora não estamos a falar de poder executivo, mas de poder presidencial, as coisas não são exatamente iguais, mas admito que algum eleitorado mais moderado que pendesse para Coutinho não se reveja neste posicionamento que o próprio candidato depois tentou corrigir, foi tentando corrigir ao longo do dia de segunda-feira. Por outro lado, esse alegado caso de assédio sexual, eu não consigo avaliar que tipo de impacto poderá ter ou não, mas admito que possa ter, pelo menos tem um potencial penalizador da candidatura e das hipóteses de Coutinho Figueiredo. Acho que isso é mais ou menos fácil de admitir, mas resta saber se depois, na prática, essa teoria se confirma ou não, até porque, neste momento, é apenas uma acusação e, portanto, não há aqui uma prossecução judicial do caso. Portanto, neste momento ainda há o especulativo falar desses pormenores, mas é admissível, obviamente, que haja aqui algum impacto, da mesma maneira que ainda não houve questões muito concretas apontadas, por exemplo, a Marcos Mendes, no sentido de facto, ter facilitado este ou aquele negócio, porque nada ainda de concreto foi demonstrado, de casos específicos. A verdade é que essas questões já parecem ter tido um efeito penalizador das possibilidades de Marcos Mendes, de facto, ir à segunda volta. Falando de Marcos Mendes e de Henrique Gouveia Melo, eles de alguma forma acabaram por se anular um ou outro com acusações mútuas e pode ser, como tu dizes há pouco, uma explicação também para a subida de Seguro e de Coutinho. Como é que avalias a estratégia de campanha de ambos? A estratégia de campanha do almirante na reserva Gouveia Melo assentou muito a partir de dado momento. Portanto, percebeu-se que ele quis tentar captar, ele sentiu, como António José Seguro, a não reclamar a ser de esquerda, ele sentiu ali uma oportunidade para tentar ir buscar esse tipo de eleitorado mais à esquerda, em particular do PS, onde havia muito descontentamento também em relação à candidatura de Seguro. Mas depois, a partir de determinada altura, ele assumiu Marcos Mendes como o seu principal alvo a bater e, portanto, o centro do seu discurso, inclusive, por exemplo, na entrevista que deu ao público, foi sempre muito na ótica do ataque a Marcos Mendes. E é bom lembrar que esse ataque e essas declarações sobre os alegados interesses e representação de interesses de Marcos Mendes começou por ser Coutinho Figueiredo a levantá-la, porque Coutinho também disputa eleitorado da AD, porque sabe que sem conquistar eleitores da AD não tem hipótese de chegar à segunda volta. E é também de relevar que esta sondagem mostra que dos eleitores, dos inquiridos pela Católica que votaram nas legislativas AB, eles estão muito equilibrados. Marcos Mendes consegue cerca de 30%, 29%, e Coutinho está muito perto de conseguir, está na casa dos 24%, 25%, e portanto isso diz muito também dessas estratégias. Mas a verdade é que eu acho que este ataque cerrado de Gouveia Melo a Marcos Mendes, que obrigou também Marcos Mendes a de alguma forma responder e centrar muito das suas críticas e muito do seu tempo de antena, se quisermos ser numa lógica de resposta a Gouveia Melo, que teve um culminar, se quisermos, um pináculo no debate entre todos, que passou na RTP com acusações de ordinarice e esse tipo de coisa, e é interessante ver como António José Seguro fez questão de se sempre colocar acima desse tipo de discussão, mesmo nesse debate, não querendo comentar, dizendo que quer elevar o nível do debate, e portanto eu acho que esse tipo de posicionamento de Seguro por um lado e dos outros dois candidatos mais entretidos, se quisermos,
troca mútua de acusações acabou por beneficiar, diria que Coutinho, mas em particular António José Seguro, que é de facto nesta sondagem o candidato que mais sobe face a dezembro. Quando se pergunta nesta sondagem, não votaria de certeza nesse candidato, a taxa de rejeição dos candidatos à esquerda do PS é mais alta do que a taxa de rejeição de André Ventura, costuma ser elevada. Como explicar esta rejeição dos candidatos apoiados pelo Bloco de Esquerda, PCP e Livre? Eu diria que a principal explicação tem a ver com aquilo que têm sido os resultados eleitorais dos últimos 2, 3 anos, ou seja, percebe-se que há uma deslocação para a direita, que permite falar hoje em dia numa maioria sociológica de direita. Essa deslocação, digamos assim, do centro. O centro hoje em dia não é traçado geograficamente, se quisermos, no mesmo sítio onde era traçado, na mesma linha, onde era traçado se calhar há 1 ano ou 2 anos apenas. Está mais deslocado para a direita, isso vê-se até inclusive naquilo que são as propostas que vão sendo apresentadas e discutidas pelos vários partidos e agora por aquilo que são os posicionamentos assumidos pelos próprios candidatos. Desde logo, alguma dificuldade em António José Seguro querer afirmar-se de esquerda, criticar a lei laboral e são questões que, entretanto, ele já corrigiu, no sentido daquilo que é corresponder aos anseios daquilo que é o seu eleitorado mais tradicional, mas eu acho que isso mostra essa deslocação para a direita. Essa deslocação para a direita faz com que boa parte dos inquiridos rejeite liminarmente votar naquilo que são os candidatos mais à esquerda, ou seja, de uma esquerda mais radical. E, portanto, nesse sentido, eu acho que se percebe assim, deste modo, essa taxa de rejeição ser mais elevada nos candidatos da esquerda do que nos candidatos da direita, em particular de André Ventura. André Ventura, não obstante, é dos candidatos que têm reais possibilidades de passar à segunda volta e disputar o resultado, é de facto aquele que tem uma taxa de rejeição mais elevada. E isso não mudou, já era assim e continua a ser assim. Há também um dado curioso nesta sondagem, que é dos candidatos, lá está, mais bem posicionados para passar à segunda volta, aquele que tem mais inquiridos a dizer que votaria sem problemas nesse candidato é precisamente André Ventura. E isto tem muito a ver com o facto de ter um eleitorado do Chega que está hoje em dia minimamente estabilizado na casa dos 20 e tal %, e que é ao mesmo tempo se calhar o mais fidelizado para este tipo de eleição. Por outro lado, diz também se calhar um pouco de que os eleitores já não veem, se calhar, a figura presidencial da mesma forma que veriam em eleições anteriores, onde um termo que está muito em voga, que toda a gente utiliza hoje em dia quando se fala de política, que é a grávidas de determinado candidato, hoje em dia se calhar é menos valorizada, não digo que não seja, mas talvez menos, do que era noutros momentos, e se calhar o show-off e por vezes até posicionamentos e declarações mais risíveis que vão aparecendo nas redes sociais pontuem mais do que essa moderação e esse sentido de Estado que muitas vezes, ou que era mais normalmente procurado nos candidatos presidenciais. Nós vemos, lá está, as candidaturas de Ventura e de Coutinho, que são aquelas que apostam mais nas redes sociais. Muitas vezes o conteúdo é risível, mas o que interessa é gerar likes e gerar tráfego e alcance, e portanto permite chegar a mais gente. Eu acho que é também um resultado disso mesmo. David, para acabar, vamos falar de indecisos. Os especialistas em inquéritos da Católica sublinham que há cada vez mais eleitores disponíveis para alterar o seu sentido de voto até no próprio dia das eleições, como temos visto nas últimas legislativas. Da tua experiência eleitoral, e se é que posso colocar a questão desta maneira, qual é o teu prognóstico para o próximo domingo? Eu prognósticos, lá está, recorrendo àquela citação muito recorrente, é que só no final do jogo, porque o que nós vemos é que a luta está muito apertada. E nós percebemos que, tendencialmente, nas eleições, à medida que a data da eleição se aproxima, vai diminuindo o número de indecisos. Eu diria que isso não é bem o caso neste momento, porque este estudo da Católica mostra que, por um lado, já muitos inquiridos têm alterado a sua intenção de voto ao longo dos últimos meses, e nesta sondagem, neste estudo, verifica-se que metade da amostra não fecha a porta a voltar a fazê-lo, ou seja, significa que admitem, apesar de indicarem uma determinada intenção de voto, admitem ainda até ao dia de 18
até ao momento de depositarem o boletim na urna, ainda mudarem de opção por um outro candidato. E, portanto, isto comporta um grau de incerteza muito grande. Eu acho é que, também já agora, em relação à última sondagem, nós verificamos que aquilo que era uma corrida a 5, 4 mais bem posicionados em dezembro e Coutrinho ali muito perto de disputar com eles, essa corrida agora parece estar resumida a 3, embora obviamente Marques Mendes e Gouveia Melo não estejam afastados da disputa pelo segundo lugar, pelo menos, mas aquilo que se verifica é uma consolidação de Ventura como o maior favorito, o principal favorito a passar à segunda volta, e aqui o surgimento de Seguro e de Coutrinho como os outros potenciais candidatos com mais possibilidades de chegarem a essa segunda volta. Ou seja, o que era uma corrida a 5 há um mês, agora parece ter-se reduzido a uma corrida a 3, sendo que desses 3 há 2 que estão claramente mais bem posicionados, que são Ventura e Seguro. E a sondagem acrescenta também que, em caso de segunda volta, António José Seguro poderia ser aquele que teria mais votos. Não fala em intenções de voto, fala apenas em mais probabilidades, o que também é um dado novo desta sondagem. Sim, mostra que dos candidatos todos, aquele que tem maior abrangência, digamos assim, para uma possível segunda volta, não tendo aqui em consideração a origem desse voto, se é de pessoas que votam tradicionalmente no PS ou no PSD ou no Chega, há aqui uma pergunta em que coloca 3 cenários. Não votaria de certeza nesse candidato, poderia votar nesse candidato e votaria sem problemas nesse candidato. Ora, as 2 últimas que acabo de referir, a somatório dessas 2 mostram aqui quem é que tem mais capacidade, no fundo, de abrangência em termos eleitorais. E aquilo que surge nesta sondagem é que Seguro está à frente, com uma distância confortável relativamente a Gouveia Melo, Coutrinho e Marques Mendes, que surgem logo atrás. Ora, é curioso notar que eu há pouco dizia que Ventura é aquele, ainda assim, que tem maior percentagem de pessoas ou de inquiridos que dizem que votariam nele sem qualquer tipo de problema, mas, por exemplo, já apresenta um valor muito baixo na opção de poderia votar nesse candidato. Por outro lado, tem também a taxa de rejeição mais elevada destes todos e, por isso, não figura entre os candidatos com maior abrangência eleitoral de uma segunda volta, que são, uma vez mais, Seguro, Gouveia Melo, Coutrinho e Marques Mendes. David Santiago, obrigado por estas explicações sobre esta sondagem que o público acaba de revelar. Obrigado, foi um gosto. Mais um episódio na novela da Operação Marquês. José Sócrates está de novo sem advogado. José Preto, que renunciou hoje à defesa do antigo primeiro-ministro, insiste nas críticas à juíza. O que acabou de ouvir é verdade. O antigo advogado do principal arguido da Operação Marquês, o ex-primeiro-ministro José Sócrates, renunciou ao mandato. José Preto está a convalescer em casa de uma pneumonia que o obrigou a internamento hospitalar, mas apanhou, entretanto, uma virose que o impede de comparecer em tribunal. O advogado lamenta que a juíza não tenha esperado que ele se restabelecesse antes de retomar os trabalhos do julgamento e, por isso, renunciou. O antigo chefe do governo, José Sócrates, passa assim a contar apenas com uma defensora oficiosa enquanto não contratar novo representante legal escolhido por si. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este Podferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.